Olá, gente, tudo bem? Queria falar um pouquinho hoje com vocês e te fazer uma pergunta. Qual é o teu medo hoje? O que tem te paralisado? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui com esse vídeo, tá bom? Pessoal, o medo, o que é o medo, né? O medo ele é um sentimento de agitação, de ansiedade e é exatamente causado pela presença de perigo, né? Você percebe ou tem o sentimento de ter a presença do perigo ali a próximo de acontecer e você acaba trazendo isso aqui, algo que pode acontecer no futuro para o momento presente. Isso acaba te paralisando. E o medo ele pode ser o que? Racional, que é pautado em algo que de fato pode acontecer, existe uma probabilidade grande de acontecer, e também o medo ele pode ser irracional, quando não faz sentido algum, mas mesmo assim você torna ele presente na tua vida, né? Já para pensar aí, o que você tem medo hoje? Será que esse medo ele é racional de fato? Poxa, isso pode acontecer, se isso acontecer, pensando daquela outra forma, ele pode vir a acontecer, ele é de forma racional ou ele é irracional? É totalmente ilógico, mas você acaba trazendo para o teu presente esse medo, tá? E o medo, ele também pode ser paralisante, ele pode estar aí te bloqueando, te paralisando. E ele pode tornar-se uma forma de vida, acredite. Tem gente que vive paralisada pelo medo, ou seja, ela leva isso como uma forma de vida. Porque se você antecipar ansiosamente aí toda espécie de perigo, tem gente que ouve noticiário, ouve uma notícia, o Lázaro da vida aí e paralisa, ela para de sair de casa, ela para de fazer as atividades da vida cotidiana dela por causa de algo que pode vir a acontecer. E aí ela paralisa a vida dela, ela vive em função de medos constantes, tá? Esse medo, tem gente que leva isso como forma de vida, gente, tá? E eu quero trazer uma passagem da Bíblia que fala muito sobre isso, né? Uma passagem de Jó, quando ele fala assim, ó: aquilo que eu temo que me sobrevém, e o que eu mais receio me acontece. Eu não tenho descanso nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Seja em Jó, capítulo 3, lá do 25 ao 26. E é disso, gente, que a gente está retratando aqui. Só que esse medo, se você prestar atenção, o medo ele é totalmente biológico. Ele é um reflexo emocional, puramente emocional, que faz o quê? Para a gente se adaptar ao nosso meio. E se você encarar esse medo como algo positivo e levar ele de uma forma, numa boa, né? Ele muitas vezes ele pode ser até benéfico para a tua vida, porque ele vai te preparar melhor para determinadas situações. Então, a pergunta é: o que tem te causado medo? E como é que você tem levado esse medo? Como é que você tem enfrentado esse medo? Tá bom? Gente, e uma reflexão que eu quero fazer com vocês é a seguinte: se Deus te deu uma palavra ou colocou algo no teu coração, amigo, não fica paralisado não. Se mova, ande, comece a andar. Pois o segredo daqueles que alcançaram bons resultados na vida, porque eles não ficaram paralisados em função do medo, tá? E eu quero te trazer alguns exemplos aqui, pautado na própria palavra, né? Eu quero te trazer alguns exemplos e de tipos de medos também associados a esses grandes homens aí que passaram pela história. Noé, por exemplo, qual era o medo de Noé? Noé tinha medo da crítica e da zombaria. Por quê? Porque imagina, você construir uma arca, mesmo você não sendo um marceneiro, e a quilômetros de distância do mar, ele teve que vencer esse medo da crítica e da zombaria, o que todos falariam dele naquela época, mas mesmo assim ele enfrentou o medo dele e fez o que estava dentro do coração dele, daquilo que Deus tinha falado para ele. Um outro exemplo aí é Abraão. Qual era o medo de Abraão? Era do desconhecido. Quando Deus falou para Abraão sair da sua casa, né, ir para um desconhecido, sair do meio da sua parentela, qual era o medo que obviamente vinha no coração de Abraão?
Era um medo desconhecido, meu Deus, para onde eu vou? Mas ele simplesmente andou, prosseguiu, não parou, não deixou esse medo paralisar ele. Um outro é José. José teve o medo de quê? Da rejeição, mesmo ali sendo vendido pelos seus irmãos, mesmo depois sendo acusado de abuso sexual e também colocado numa prisão, ele não deixou o medo paralisar, por causa da razão que ele tinha dentro do coração e do chamado que ele tinha por Deus. Outro, Moisés também, Moisés e Davi, qual era o grande medo dos dois? Era o medo da inferioridade. Moisés, quando Deus o mandou ir ao encontro de Faraó, qual era o grande medo dele? Meu Deus, como é que eu vou enfrentar o grande líder, Faraó? Como é que eu vou falar para ele, para libertar o povo de Deus, da escravidão? E a mesma coisa Davi, quando teve ali que enfrentar Golias, que era o gigante, ele tinha o medo da inferioridade. Isso estava no coração deles, mas eles, em todos esses casos, eles não deixaram se paralisar. Então, todos esses homens aqui que eu citei, dentre vários outros aí, mas todos eles tiveram uma grande motivação. E no meio de tanto medo e incerteza, eles não deixaram se paralisar e venceram, gente. E foram e também eles foram o quê? Para um outro nível. E é esse nível que eu quero te convidar e eu quero te chamar. É o nível da plenitude, tá bom? E essa plenitude você só vai conseguir quando você prosseguir, não parar. Porque Deus, Ele quer sempre nos levar para um próximo nível. Ele quer sempre levar a gente para outra margem, do ponto A para o ponto B. E existe uma palavra no hebraico chamada yasa, que significa prosseguir, Então, ou seja, passar de uma passagem, de uma margem para outra. E isso fica muito claro lá em Mateus, quando Jesus fala assim: ou por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé, Então, Jesus ali já queria mostrar que coisas novas sempre acontecem com aqueles que aceitam o desafio de ir adiante. Então, aprenda a prosseguir até chegar ao seu próximo destino, tá?